Estamos na segunda posição, graças a Deus. Ultrapassamos o Goiás e agora só temos o Coritiba na nossa frente na tábua de classificação. O Avaí venceu nesta rodada, porém a diferença continua a mesma para a primeira equipe fora da zona de classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro. Nós continuamos ali bem, agora temos um jogo contra uma equipe que está ali na zona de baixo da tabela, depois um confronto direto contra o Avaí. Semana decisiva para o Botafogo continuar, igual um foguete. Quem sabe nós não consigamos 3 vitórias nessa semana. Ontem foi uma vitória contra o Sampaio, nós teremos um jogo no meio de semana, quem sabe a segunda vitória, e no sábado, para fechar contra o Avaí, uma outra vitória. Aí o nosso acesso estará cada dia que passa mais lá em cima. Vou falar todos os resultados desta rodada, vamos planejar a próxima nesta nossa análise da rodada dentro deste Almoço com TF, que está em nome de um XBET. Se você ontem fez a fezinha marota moleque serelepe no Botafogo, colocando 2 gols de diferença, você se deu bem. E agora o que você vai fazer? Se você não tem um cadastro, vai fazer o cadastro. O link está aqui, ó, na nosso primeiro comentário. Você vai usar o código canal do TF para ganhar o dobro daquilo que você colocar de depósito inicial. E o principal, você vai fazer ali o envio para o meu e-mail. A partir do momento que você fizer o envio para o meu e-mail, você vai poder concorrer a 2 camisas do Botafogo no próximo mês. Já sorteamos as camisas desse mês, os felizardos já receberam o e-mail aqui do canal do TF e daqui a pouco as camisas chegarão para vocês. É isso, o canal do TF é parceiro do XBET e o que vai acontecer agora? TF pequeno, tabela grande, para a gente analisar os jogos dessa rodada. Vamos verificar a tabela, o que foi bom e o que não foi bom para o Botafogo e na próxima planejar para ver o que poderá acontecer. Será que dá para a gente diminuir a diferença para a liderança? Será que dá para a gente aumentar mais para as equipes que estão fora da zona de classificação para a Série A? Vamos analisar tudo isso nesse nosso Almoço com TF. Roda a vinheta. Final de mais uma rodada aqui na Série B. Hoje vai ser um pouco diferente, né? Vocês estão vendo que a iluminação tá boa, né? Iluminação bem baixa. Mas o que interessa é que vocês estão acompanhando a tabela aqui. Tô olhando pra frente. Então vamos... A tabela, deixa eu tentar mudar de câmera aqui. Colocar a câmera um pouco mais pra cá. Pra vocês poderem me ver de frente, né? Estamos olhando assim de lado. Mas aqui assim é melhor pra vocês conseguirem me ver. Terminou mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro com a nossa vitória e nós estamos na segunda posição. Os jogos da 26ª rodada foram Remo 1, Náutico 0, Náutico praticamente fora, já deu adeus. Um resultado que nos ajudou bastante, surpreendente, a vitória do Vila Nova 2-1 no Goiás, o clássico de Goiânia. Foi muito bom para todos nós botafoguenses e a segunda derrota consecutiva do Goiás. Vasco 1, Brusque 0, Cruz Maltino voltou a respirar na Série B e hoje enfrentará o Goiás em São Januário. É a partida em que o Vasco vai definir ali, né? Vence para continuar ou tá fora? É esse o jogo que terá muita importância para o Vasco e também para o Botafogo. Se for um empate, melhor ainda, que tá segura o Vasco e ajuda o Botafogo. Londrina 1, Sport Clube Vitória 0. Vitória será o nosso adversário de quarta-feira. Confiança 1, Operário 0. Esse jogo aqui foi um resultado que a gente tem que analisar de 2 maneiras. Uma, que segurou o CRB na tábua de classificação e colocou o Avaí no jogo. Porém, a nossa vitória foi importante porque nós mantivemos a vantagem para o Avaí e abrimos 3 pontos no CRB. Então, a nossa vitória conseguiu ajustar o que esse resultado de vitória do Avaí poderia ter de complicação. Coritiba 1, Guarani 0. O Guarani teve um pênalti no último lance, praticamente perdeu. O empate seria o melhor dos mundos, porém, analisando pelo lado positivo, voltamos a abrir 6 pontos para o Bugre Campineiro. CSA, segunda vitória consecutiva, 2-1 em cima do Cruzeiro, como coloquei aqui no título, Cruzeiro já era, não tem mais chances de acesso. Segundo ano consecutivo que a Raposa ficará na Série B do Campeonato Brasileiro. Olha... Cruzeiro ano que vem tem que fazer uma mudança estrutural porque 2 temporadas seguidas na Série B do Campeonato Brasileiro, hein? Isso é terrível. Nossa vitória, 2-0 em cima do Sampaio Corrêa e a Ponte Preta venceu o Brasil de Pelotas, que já está ali dando adeus para a primeira divisão por 1-0.
A classificação após a 26ª rodada é a seguinte: Coritiba com 52 pontos, nós com 47, Goiás com 45, CRB com 44, Avaí com 43, Guarani 41 e CSA, que deu uma arrancada na 7ª posição com 38, o Vasco em 8º com 37, Remo com 36, Sampaio Corrêa com 36. Vamos colocar aqui que a diferença hoje da primeira equipe dentro do G4, o CRB, para vamos colocar aqui o Operário em 12º, são 10 pontos, faltando 12 rodadas, 36 pontos em disputa. Vamos colocar, na minha opinião, que depende muito do resultado do Vasco hoje. Se o Vasco vencer o Goiás, eu coloco essa briga pelo acesso até o Vasco. Se o Vasco não vencer, aí fica ali até o CSA. Porque eu acredito que o CRB virou a ficha, virou o fio. E a equipe de Alagoas acho que não vai ter força. Das últimas 5 partidas, foram 2 vitórias, 2 empates. Perdão, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O Goiás também está no momento ali meio que turbulento, né? Os últimos 5 jogos foram 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Já Botafogo e Coritiba continuam instáveis, né? Botafogo, os últimos 5 jogos foram 4 vitórias e 1 derrota na última rodada contra o CSA. E o Coritiba, das últimas 5 partidas, 4 vitórias e 1 empate. E o que acontece? Acredito que a briga pelo acesso vai até o Vasco, pela situação ali do CRB que perdeu força. O Avaí ganhou força e nessa rodada, que eu irei mostrar os jogos a partir deste momento, será talvez ali a rodada para o Avaí entrar no G4. Acredito que isso possa acontecer. A diferença hoje do Avaí para o CRB é de apenas 1 ponto. A rodada começa hoje. Vasco da Gama e Goiás. Repito, se o Vasco ganhar, entra na briga. Se perder, praticamente deu adeus ali à disputa pelo acesso, só se o CRB e o Avaí e o Guarani entrarem em queda livre para o Vasco poder brigar. Ali vai depender de muitas coisas para que consiga isso. Se o Avaí vencer o seu jogo de amanhã, ele poderá, dependendo das situações, assumir a 3ª posição se o Goiás não vencer e o CRB também não vencer. O Avaí pode entrar dentro do G4. Olha só a arrancada da equipe de Santa Catarina. Náutico e CRB. O Náutico, que tem o Hélio dos Anjos de volta, entra novamente nessa situação de tentar agora olhar o Z4, então vai com tudo para cima da equipe do CRB e é um jogo que a equipe de Alagoas também pode perder pontos. Avaí e Londrina, dificilmente, é só se acontecer uma zebra muito grande para o Avaí perder para o Londrina, certamente a equipe de Santa Catarina entra como favorita e eu acredito que terminará essa rodada dentro do G4. Vila Nova e Operário, o Operário está ali no meio de tabela, Vila Nova briga para não cair. Coritiba e Confiança, acredito que o Coritiba também vença sem nenhum tipo de problemas. Guarani e Cruzeiro, Cruzeiro brigando, olhando de novo para a zona de rebaixamento, Guarani lutando pela classificação, pelo acesso. É um jogo complicado para o Guarani. O Cruzeiro perdeu sua primeira partida ontem com o Vanderlei Luxemburgo e tem empatado muito. Se conseguir o empate, ele segurar a equipe campineira com empate, ajuda bastante o Botafogo. Brusque e Brasil de Pelotas, um jogo de equipes que brigam ali embaixo. Vitória e Botafogo. O Vitória, neste momento, ocupa a 18ª posição com 25 pontos. É um time que está desesperado na luta contra o rebaixamento. Das últimas 5 partidas, apenas 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates. Não contará com o Marcinho, que vem sendo um dos principais jogadores, que é do Botafogo, que está emprestado para a equipe de Salvador. E esse é um ponto positivo. O Botafogo pode usar isso a seu favor. E eu acho que a gente tem todas as chances de continuar com mais 3 pontos nessa rodada. CSA e Ponte Preta. CSA com 2 vitórias consecutivas. Pode fazer a 3ª e entrar ali de vez na briga pelo G4. Sampaio Corrêa e Remo. 2 equipes que estão bem próximas na tabela. Eles estão ali com 36 pontos, ambas equipes. Quem vencer chega a 39 e pode ainda sonhar com o acesso mesmo sendo mais complicado. O Botafogo vencendo a equipe
do Vitória chegará a 50 pontos e vai ficar bem tranquila. Acredito que nessa rodada nós tenhamos uma mudança dentro do G4. Acho que a equipe do Avaí pode entrar dentro do G4 sim, vencendo o seu jogo. O Goiás tem um jogo complicado contra o Vasco, cara de talvez no mínimo empate. Se eles vencerem, ultrapassam a gente antes da gente jogar, recuperarão a segunda posição. E o CRB tem um jogo bem tenso, né, que será contra a equipe, que é o jogo do CRB, contra o Náutico fora de casa. Acredito que nessa rodada a equipe do CRB possa sambar do G4 da Série B. E o Guarani tem que vencer em casa o Cruzeiro. Rodada complicada. E o CSA, se conseguir a sua terceira vitória consecutiva, chegará ali a 41 pontos. E quem sabe, nessa tentativa de arrancada, pode chegar dentro do G4. E aí, o que vocês acharam desta rodada? E o que vocês acham que acontecerá na próxima? Comentem aqui. É isso, a rodada foi favorável, a próxima depende das nossas próprias forças. E quem sabe no próximo final de semana a gente não está aqui praticamente comemorando o acesso. Faltam 16 pontos. De repente, final de semana, não possam faltar 10. É isso. Um abraço, fiquem com Deus. Mais tarde estarei de volta com Noite Alvinegra, já no meu estúdio. Tamo junto sempre, obrigado, valeu pelo seu carinho, valeu pela sua audiência. Mais tarde estarei de volta. Beijo e fui. Valeu, galera.